que alegria enorme estar aqui com vocês para responder algumas dúvidas que chegaram no Instagram da Verbo Jurídico. Eu me chamo Danilo Gaspar, sou juiz do trabalho do TRT da 5ª Região e estou aqui, quem sabe, para compartilhar com vocês algumas questões relativas a essas dúvidas que foram trazidas. Se você achar que as respostas que darei aqui não são suficientes, não deixe de me seguir no Instagram, @Danilo Gonçalves Gaspar, e lá tenha certeza absoluta que você vai ter um canal aí aberto para que a gente possa continuar debatendo diversos temas, não apenas esses que chegaram aqui, mas diversos temas relacionados ao direito e ao processo do trabalho. Desde já, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Contem realmente comigo sempre para qualquer questão envolvendo o direito e o processo do trabalho. A primeira dúvida que chegou foi a seguinte: é possível o empregado ser demitido faltando 1 ano e 6 meses para aposentar, tendo trabalhado na mesma firma 29 anos nesse momento da pandemia? Vejam, não há no sistema jurídico brasileiro uma estabilidade pré-aposentadoria prevista em lei. Algumas normas coletivas, elas contemplam essa estabilidade pré-aposentadoria, impedindo a dispensa sem justa causa do empregado em um período determinado pela norma coletiva anterior à aposentadoria daquele trabalhador. Mas por lei não temos realmente uma norma que contemple essa chamada estabilidade pré-aposentadoria, de modo que não há um óbice à dispensa do trabalhador, mesmo que ele esteja ali prestes a completar o tempo para se aposentar. Segunda pergunta é em relação às férias no período da pandemia da Covid-19. Chegou a pergunta: Danilo, em relação às férias, no cenário atual com suspensões, reduções de contrato, como ficam os períodos aquisitivo e concessivo? Veja, quando a gente se deparou com a pandemia da Covid-19, medidas destinadas à preservação do emprego e da renda foram adotadas por meio de 2 medidas provisórias. Medida provisória 927 de 2020, 22 de março de 2020, e medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Na medida provisória 927, foram contempladas como hipóteses, como medidas destinadas à proteção do emprego e da renda que podem ser adotadas pelo empregador, a antecipação de férias individuais e a concessão de férias coletivas. Então, o que fez a MP? Ela flexibilizou os requisitos para a concessão das férias e previu, repito, a própria antecipação de períodos futuros de férias. Ou seja, como o trabalhador, em face do distanciamento social, vai ter que se manter distante fisicamente do estabelecimento empresarial, o empregador, para não ficar naquele período apenas remunerando o empregado sem qualquer tipo de consequência para o contrato de trabalho em seu benefício, pode adotar como uma das medidas essa antecipação de férias individuais. Bastará, na forma do artigo 6º da MP 927, recomendo que você dê uma lida nesse dispositivo, informar o empregado sobre essa antecipação com antecedência de no mínimo 48 horas. Terceira pergunta: se o empregado ficar em licença remunerada, pode ser cobrado no banco de horas? Tem comércios que ficaram 45, 60 dias fechados, esse período pode ser considerado férias do empregado? Veja, essa mesma medida provisória que trouxe as principais medidas, as primeiras medidas que poderiam ser adotadas pelos empregadores para enfrentamento do estado de calamidade pública, trouxe antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, como eu disse a vocês, e trouxe também a figura do banco de horas como uma medida a ser adotada pelo empregador, prevista no artigo 14 da MP 927 de 2020. Então, o empregador pode, como uma medida a ser adotada durante o período da pandemia, estabelecer, mediante mero acordo individual escrito com o empregado, um banco de horas com prazo de compensação de até 18 meses. E aí, como é que seria isso? E é interessante que o artigo 14 chega a dizer que esse banco de horas pode ser feito em favor do empregador ou em favor do empregado. Como assim, Danilo? A gente está acostumado com o banco de horas da seguinte maneira: primeiro o trabalhador presta horas extras, depois ele tem folgas compensatórias para zerar esse banco de horas. Como a gente está diante de um cenário de pandemia que levou a esse distanciamento social, muitas empresas pactuam esse banco de horas com o empregado que estava com horas zeradas na casa. Esse empregado fica durante todo esse período
de suspensão das atividades empresariais sem prestar serviços, ou seja, em folgas. Então ele ficou lá 60 dias de folga, recebendo para tanto, e quando voltar às atividades normais, a empresa poderá exigir daquele empregado a prestação de 2 horas extras por dia. Esse limite de 2 horas extras por dia é o limite máximo sempre, mas poderá exigir desse empregado a prestação de 2 horas extras por dia para zerar aquele banco de horas, já que ele vai voltar para a empresa, entre aspas, tá? Devendo 60 horas. Por que devendo 60 horas? Por isso que é chamado de banco de horas negativo. Porque ele já teve as folgas, que ficou esse período que ele ficou sem trabalhar durante a pandemia, e agora vai prestar um serviço extraordinário para, entre aspas, compensar aquelas folgas que ele já teve. Mas isso tem que ser pactuado pelo empregador com o empregado. Como ficam as audiências telepresenciais? Quais os cuidados que o advogado deve ter? A temática das audiências telepresenciais é muito importante, muito interessante e me parece uma realidade inexorável. O grande cuidado que todos os sujeitos do processo, não apenas advogados, devem ter em relação às audiências telepresenciais é a garantia de que ele, advogado, e o seu cliente possuem a infraestrutura mínima necessária para a prática desse ato processual. É aquilo que eu chamo em um artigo que eu sugiro a leitura para vocês. Esse artigo está disponível no portal www.trabalhoemdebate.com.br, o princípio da igualdade digital. Deem uma lida nesse artigo de minha autoria, o princípio da igualdade digital, e vocês vão ver em que sentido eu proponho essa necessidade de observância de que se tenha para todos os sujeitos do processo condições de praticar esse ato processual, ou seja, acesso a um computador, acesso ao smartphone, acesso à rede mundial de computadores, porque não se pode conceber a realização de uma audiência telepresencial se um dos sujeitos do processo não tiver como acessar aquele chamado ambiente virtual para a realização da audiência. Sobre o contrato verde e amarelo, não pode ser um problema a longo prazo para pessoas com mais idade conseguir emprego. É uma questão interessante. É um reflexo que pode realmente ocorrer decorrente do contrato de trabalho verde e amarelo, mas 2 coisas precisam ser importantes destacadas aqui. Primeiro, a MP 905, que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo, ela foi revogada no último dia da sua vigência. Então, o contrato de trabalho verde e amarelo não está mais com previsão normativa no nosso país. E eu não penso que ele vai gerar uma dificuldade para pessoas com mais idade conseguir emprego, porque o foco dele era justamente os jovens, de 18 a 29 anos. Sexta pergunta, contratos suspensos durante a pandemia, como ficam após o retorno? Esse funcionário ganha seguro-desemprego nesse período? Veja, a suspensão do contrato de trabalho como medida para enfrentamento da pandemia foi contemplada pela MP 936. E na MP 936 vocês encontram ali a suspensão temporária do contrato no artigo 8º. E o empregado vai receber nesse período o chamado benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, que muitos têm chamado aí pela sigla BEPER. Esse benefício ele é calculado com base no valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Acabou o período da suspensão, ele volta a trabalhar. E quando ele voltar a trabalhar, ele vai ter uma estabilidade, uma garantia no emprego, conforme previsão na MP, pelo período que foi acordado. Ou seja, se acordaram com ele 60 dias de suspensão do contrato, após os 60 dias ele volta a trabalhar. E ele não vai poder ser dispensado sem justa causa pelo prazo de 60 dias. Como fica o cômputo das horas extras no teletrabalho? Se o empregador negar a pagar, como pode ser provada a hora pelo empregado em caso de entrar na justiça? O teletrabalho, que foi também uma das medidas previstas na MP 927, ele já tem regulamentação na CLT, no artigo 62, inciso 3, e nos artigos 75A e 75E da CLT. E no 62, inciso 3, é dito que o trabalhador em regime de teletrabalho está fora do capítulo relativo à duração do trabalho. Isso quer dizer, em apertada síntese, que esse trabalhador não tem direito a receber horas extras. Danilo, nenhum teletrabalhador tem direito a receber horas extras? Pela literalidade do artigo 62, inciso 3, não. Mas a lógica, a finalidade do artigo 62, inciso 3, é dizer que o teletrabalhador está fora do capítulo relativo à duração do trabalho pelo fato dele não ter jornada controlada.
O que eu quero dizer com isso? Se um teletrabalhador conseguir comprovar, e aí ele teria que provar de fato na justiça, que apesar de prestar um serviço à distância, ele tinha uma jornada efetivamente controlada, a ele não vai ser aplicado o artigo 62, inciso 3, de modo que ele terá direito a receber horas extras. Penúltima pergunta: a redução de jornada por conta da pandemia pode gerar dificuldade para o empregado se aposentar futuramente no quesito de tempo de contribuição? Veja, quando for adotado o pacto para a redução da jornada de trabalho e salário, que também foi uma das medidas previstas pela MP 936, o empregado continuará com seu contrato em vigor. Então aquilo ali será computado como tempo de serviço e tempo de contribuição. Agora, nada impede que ele complemente mediante uma contribuição como segurado facultativo aquele valor que foi reduzido. Então, se seu salário foi reduzido em 50%, ele pode complementar os 50% que foram reduzidos com o recolhimento como contribuinte facultativo. Isso, inclusive, está previsto também na MP 936 em relação à própria suspensão do contrato de trabalho, ali no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 2. Nona e última pergunta: quais mudanças que ocorreram no direito do trabalho e que podem ficar após o término da pandemia? Pergunta muito interessante, e aqui eu não tenho o menor medo de errar ao dizer a vocês que a sociedade não vai voltar a dezembro de 2019. A gente não volta a dezembro de 2019. A gente vai viver uma nova forma de relacionamentos sociais em geral a partir do fim dessa pandemia, dessa Covid-19. Já estamos vivendo uma nova realidade e a gente vai buscar se adaptar a essa realidade e enfrentar um chamado novo normal. E nesse novo normal, muita coisa que veio como medida emergencial nesse período de calamidade pública certamente vai se consolidar. Uma delas é a sistemática das audiências telepresenciais, que tendem a acontecer com muito mais frequência, mesmo no período pós-pandemia. A questão do teletrabalho, o trabalho à distância, também é um elemento que certamente veio de vez para ficar. Muitas empresas, inclusive, estão se redescobrindo, percebendo que elas conseguem obter um resultado mais positivo com os trabalhadores em casa do que com os trabalhadores na empresa. Então esse novo normal certamente vai eternizar algumas realidades que vivemos e convivemos durante o período da pandemia. Espero ter esclarecido as dúvidas que chegaram nesse canal maravilhoso da Verbo Jurídico. Como disse a vocês, contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. Basta me seguir lá, @Danilo Gonçalves Gaspar, que a gente vai continuar debatendo muito o direito e o processo do trabalho. Um grande abraço e até a próxima.